Olá, então nós vamos continuar as nossas aulas de políticas agrária e desenvolvimento rural. Nós comentamos na aula passada, sobre alguns índices de crescimento e desenvolvimento de um determinado país. E aí nós tivemos aquela palestra, inclusive, que nos trouxe, um conhecimento muito bom. Foi uma palestra super interessante que nós tivemos, que elas vêm a calhar exatamente com o que nós vamos ver agora. Instrumentos de política econômica que afetam a agropecuária. Então existem instrumentos de política chamadas macroeconômicas e instrumentos de políticas chamadas setoriais. Primeiros instrumentos de políticas econômicas que nós vamos ver são as macroeconômicas. O que são as macroeconômicas? Elas afetam a economia como um todo, não somente a agropecuária, ou a agroindústria, o agro. Essas políticas, então, vêm a calhar trazendo desenvolvimento ou retração para um país. Como um país se desenvolve, Vimos na aula passada. Existe todo um projeto de desenvolvimento, E aí, qual que é a diferença de crescimento e de desenvolvimento, Nós vimos que crescimento são números, desenvolvimento reflete na qualidade de vida do cidadão. Então, um desenvolvimento sustentável, que se fala tanto hoje, medindo nossos recursos, os nossos bens inesgotáveis, protegendo nossos bens esgotáveis, protegendo, todos esses bens, protegendo todo o nosso país, desenvolvendo de maneira sustentável, nós vamos conseguir sempre produzir em maior quantidade. Seguridade social, crédito para esse trabalhador, Então, se o produtor, por exemplo, pegar créditos, a baixos juros, esse produtor vai conseguir cada vez se tecnificar mais, se modernizar, e isso vai refletir na sua produção, Nós vimos ali nas aulas passadas que o quanto que se teve de aumento na produção nos últimos anos, desde que aconteceu a Revolução Verde, devido à modernização e às técnicas, que chegaram para nós, que estão aí melhorando no desenvolvimento do nosso país. Inclusive, na palestra na aula passada, nós conseguimos ver, que o PIB do país vai estar negativo. Isso é um problema, claro, entre aspas, não é um problema porque isso está acontecendo com todos, Então, com o Brasil não seria diferente devido à pandemia, Nós temos uma retração no nosso PIB aí, porém a agroindústria, o agro, está com PIB positivo. Então, na verdade, é ela, como sempre digo, que vai salvar aí, melhorar os nossos números, embora eles sejam negativos. Outra coisa, que causa o desenvolvimento de um país, educação, Quanto mais tiver educação, mais conhecimento, Nós estamos aqui buscando toda essa educação, tudo que nós conseguirmos adquirir de conhecimento durante o nosso curso vai ser repassado, E utilizado nos campos aí pelo Brasil afora, quiçá pelo mundo afora, para aumentar essa produção de maneira sustentável. Então, aqui na faculdade nós estamos conhecendo diversas áreas. Depois nós vamos lá atuar em alguma que for do nosso maior interesse, E estamos conseguindo aí, então, ter conhecimentos, que vão nos levar à produção de maneira mais sustentável, aumentando essa produção e, em contrapartida, defendendo o meio ambiente de acordo com as leis ambientais, Que inclusive nós vimos ali na palestra, que o Brasil é um país que cumpre leis ambientais, E que tem muitas áreas preservadas aí. Fomentar tecnologia, infraestrutura e promover a concorrência. Então, se não tiver alguém para vender, se não tiver concorrência, isso não vai gerar um equilíbrio nos preços, Como que é essa infraestrutura do país? Será que ele consegue armazenar essa quantidade de grãos? Será que ele precisa vender tudo? Será que ele pode esperar para vender quando os valores estiverem maiores? Então, e a tecnologia, como nós já falamos, tão importante, inclusive foi falado tanto isso na palestra, questão da economia que nós poderíamos fazer se tivéssemos rodovias duplicadas, se tivéssemos linha férrea, Olha a quantidade de economia que se ia ter se nós tivéssemos aí, uma ferrovia de qualidade. Só que para que essas políticas aconteçam, para que todas essas transformações aconteçam, o Estado precisa intervir. E o Estado ele vai intervir nessas políticas, nessas políticas macroeconômicas, ou seja, ele desenvolve políticas econômicas de curto e de longo prazo. Isso nós podemos ver agora, está muito vigente, toda vez que a gente liga a televisão, se fala em taxas de juros menores, e para estimular o mercado, colocar dinheiro. Então estamos falando de taxa de juros menores, estamos falando de injetar dinheiro na economia
através de créditos imobiliários. Agora estão lançando um novo programa ali, falaram ontem, né, com redução de taxas de juro para compra de casas, para construção de casas. Estamos falando de redução de taxa básica de juros, né, entre outros tantos projetos, saque emergencial de FGTS, auxílio emergencial, né, que estão injetando dinheiro na economia. E também o desenvolvimento das instituições. Né? Então, essas políticas públicas, o que são políticas públicas? Né? São conjuntos de programas, ações, decisões que o governo vai tomar em suas diversas esferas. Né? Isso pode ser para município, pode ser para estado, pode ser federal. Então, esses programas podem ser úteis para uma cidade, para outra cidade não. Por exemplo, aqui no Paraná, algo que está acontecendo, que ainda não está acontecendo em todos os estados, agora como tem a pandemia, por exemplo, quem é usuário do Bolsa Família está podendo ir nas escolas estaduais, né, que tem filhos que estudam em escolas estaduais, e lá retirar a merenda desse aluno como forma de uma cesta básica. Então isso é um auxílio que o governo da esfera estadual está dando para as pessoas que estão aí em áreas de risco, né? Municipal, federal, então são esses conjuntos de programas e decisões que o governo toma em suas diversas esferas, né? Com participação direta ou indireta de entes públicos ou privados. E abrange como um todo, né? Educação, saúde, segurança, meio ambiente, mobilidade, entre outras. Em Medianeira, por exemplo, nós temos para as escolas do município distribuição de uniforme, nós temos uma consulta com oftalmologista. Não sei se essa consulta com oftalmologista é só para quem faz parte do Bolsa Família, mas tem. Eles têm direito, a criança tem direito a um óculos. Se você não tem material, por exemplo, as escolas estaduais têm alguns cadernos, têm alguns materiais que eles conseguem distribuir, entre tantos outros programas que são feitos até pelas instituições, né? E são particulares, entre aspas, né? Então as instituições fazem os seus próprios programas políticos e essa política vai vigorar dentro de determinada empresa. Então nós temos políticas que vão abranger todas as nossas áreas, né? E temos políticas para áreas específicas e temos as políticas macroeconômicas que abrangem tudo. Exemplo de política setorial, né? Que vão abranger o agro, por exemplo. Nós temos uma política de crédito rural. Essa política de crédito rural só pega quem é do meio rural, né? Nós temos o seguro rural. Quem tem seguro rural? Somente quem está lá na área rural. Então, nós temos políticas que elas vão afetar o setor em si. E algumas políticas que vão afetar tudo. Se a taxa de juros do país, né, a taxa básica de juros do país, a Selic, cair, afeta a agricultura e todos os outros, né, âmbitos aí, né? Vai abranger todos os outros... Esqueci a palavra, todas as outras áreas. Então, nós temos as políticas públicas que vão agir como um todo, né, que vão agir em alguns programas específicos. E aí essas políticas econômicas, né, são as políticas macroeconômicas e elas vêm para auxiliar no crescimento econômico de um país. Então, o que são essas políticas? São jogadas, entre aspas, que o governo faz, né, que as instituições públicas fazem, para melhorar o crescimento econômico do país. Então, qual que seria um país ideal? Né? Seria um país com bastante riquezas, seria um país, né, com desenvolvimento, com saúde, com segurança, com tudo isso, né, que todos seriam possível, né, ter essa quantidade de alimentos, quantidade de segurança, saúde, escola. Seria um país ideal se todos pudessem ter, né, todos esses pré-requisitos aí de boa qualidade, né, e o seu PIB crescendo. Então, nessas políticas econômicas, elas são moldadas para que, né, a taxa de câmbio caia, o desemprego caia, a inflação caia e o PIB aumenta. Nossa, isso seria perfeito, né? Porém, quando nós começamos a moldar um determinado patamar, um determinado pilar desses da nossa política, né, dessa política monetária que nós vamos chamar ali depois, nós vemos que não é bem assim. Quando você sobe uma, acaba caindo outra, né? E a gente tem que trabalhar ali para tentar nivelar isso. Então, o que acontece? Taxa de câmbio cai, né? A nossa moeda é valorizada. O desemprego cai, muito bom, né? A inflação cai, né? O que é a inflação? É o aumento generalizado de preço dos produtos. E aí o nosso PIB cresce.
nossa, seria perfeita, né? Então, se o dólar caísse, o desemprego e a inflação abaixassem, né, e o aumento do PIB levantasse, consequentemente, as famílias se, né, lembra do índice de Gini lá da aula passada, né? Se essa distribuição de rendas for mais homogêneas, né? Então, melhora a renda familiar, tá tudo certo, o país tá muito bom. Agora, olha lá o que acontece. Né? Se a taxa de câmbio subir, ou seja, o nosso dinheiro for desvalorizado, para você comprar $1 você gasta muitos reais, né? O desemprego aumentar, a inflação aumentar, ou seja, o seu dinheiro ele vai desvalorizar. O que você comprava há 10 anos atrás com R$100, você não compra mais hoje com R$100, né? Devido à inflação. Então a nossa moeda ela perde poder de compra, né? E consequentemente o PIB descesse, isso geraria então um desconforto para o nosso país. Então nós temos que tentar trabalhar com nível, né, para que a gente não acabe perdendo, né, todos esses critérios. E aí diz o seguinte ali, ó, representa a relação entre o aumento do dólar, desemprego e inflação, né, com a queda do PIB e consequentemente a diminuição da renda familiar. Então o que nós estamos vendo? PIB caindo, desemprego, não foi culpa de A ou de B, né? Foi a questão aí da pandemia. Muitas empresas fecharam, né? Com essa questão da quarentena. Muitas pessoas tiveram que fechar suas lojas. Eu estava vendo esses dias no jornal lá em Curitiba, as academias ficaram quase dois ou 3 meses fechadas. Imagina para um dono de uma academia dessa pagar todos os seus professores, né? Que não estavam trabalhando. Não estavam trabalhando, mas não era porque eles queriam, era por causa do decreto, né? E aí, como é que esse dono da academia, sem essas mensalidades 3 meses, vai conseguir manter a sua empresa, né? E pagar todos os direitos do funcionário? Então é difícil, muitas pessoas ficaram desempregadas, né? A inflação, ainda não vemos essa reflexão, refletido nisso, né? Mas ainda há de acontecer, né? E aí, consequentemente, a nossa moeda vai sendo desvalorizada, o desemprego vai aumentando, embora agora, quando a gente olhe os meses de julho, já deu uma boa recuperada na taxa de geração de empregos do país, né? Então, a gente vê nos jornais comentando sobre esses índices, né, que estão cada vez crescendo. O índice de desemprego agora já está diminuindo, né, mas deu uma boa aumentada ali em março e abril. E aí nós temos as políticas macroeconômicas, né, que são as políticas que elas afetam o país como um todo. Essas políticas, elas são a fiscal, monetária e cambial, as 3 principais, mas tem de rendas também ali. Então, a política fiscal. Na verdade, a política fiscal, ela vai fazer a gestão, ela vai fazer o controle do que é arrecadado e do que é gasto no governo. Nessa política fiscal, nós vamos ouvir falar muito atualmente. Nós já estamos ouvindo falar desde o ano passado, né, de reforma tributária, reforma do INSS e entre tantas outras reformas que estão acontecendo agora. O que eles querem fazer? Eles querem aumentar a arrecadação do governo e diminuir os gastos, né? Para quê? Para que o governo tenha mais posse, né? Por exemplo, se tem uma empresa que gasta muito e o governo acaba gastando grande parte da sua arrecadação em determinada empresa, se fala em privatização, né? Então, essa política fiscal, na verdade, ela é que fiscaliza essa máquina pública. E nós temos a política monetária. Essa política monetária, ela regula, né, uma execução do Banco Central, ela regula a quantidade de moeda que tem em um país, né? Então, ela vai regular a quantidade de moedas que está em uma economia. Ela pode ser contracionista ou ela pode ser expansionista. Depois nós vamos ver ali. Hoje nós estamos passando por uma política chamada expansionista. Estamos tentando injetar dinheiro na economia. Então sai dinheiro que não estava em circulação lá de FGTS, coloca na economia, diminui taxa de juros para as pessoas se sentirem com vontade de comprar, de pegar dinheiro emprestado, né? Pegar dinheiro emprestado ficou barato. Então estamos injetando dinheiro nessa economia, né, para termos mais dinheiro em circulação. E temos a política chamada cambial, que ela vai administrar a taxa de câmbio de um país. Então, quanto que essa moeda está desvalorizada ou valorizada em relação ao dólar, né, que é a principal moeda. Não somente em relação ao dólar, mas a gente sempre ouve falar em dólar porque as exportações e importações, né, são taxadas em dólar.
Então, a primeira política que nós comentamos, né, a política fiscal, ela vai fazer o balanço, então, das receitas, né, e das despesas de um país. Essas despesas e gastos, né, essas receitas e gastos, elas vão estar ali sempre programadas. Né? Não acontece de um dia para o outro do governo, esse ano eu vou gastar tanto e ano que vem eu vou gastar tanto. Ele precisa de aprovar, né, esse orçamento, ele deve ser aprovado um ano antes, né? Então eles lançam todos os projetos, né? Quanto que vai se gastar, quanto que vai se receber um ano antes, e esse plano ele deve ser aprovado, né? Então não pode o governo agora querer gastar, exceto se for uma medida emergencial, né? O governo querer gastar um determinado X dinheiro que não estava previsto no orçamento, né, do país. E aí, então, né, da onde que vem as receitas, da onde que vem a arrecadação de um país? Né? Ela vem dos tributos que os trabalhadores pagam, né, que os empresários pagam, e das eventuais privatizações. Agora nós estamos ouvindo falar em privatizações, né, dei uma lida nos cadernos de economia. Já foi citado o Correio, que já é citado há muitos anos, Banco do Brasil, então se comenta aí de privatizações, mas ainda nada que foi dito com certeza. São comentários, né, especulações do mercado da economia que se fala em eventuais privatizações. E as despesas, né, essas despesas, elas vêm dos salários dos funcionários públicos, das obras que o governo tem que executar e da manutenção desse patrimônio público. Então essa balança comercial, ela tem que ficar equilibrada. Né? Ela pode se apresentar em superávit ou ela pode apresentar-se em déficit. Então o que é isso? Se ela se apresenta em superávit, né, o que acontece? Ali mostra quando, né, a receita é maior do que os gastos, o governo, né, pode diminuir tributos e aumentar o investimento. Então o que acontece? Se está em superávit, o governo está recebendo mais do que está gastando, o que seria o ideal, né? Por quê? Porque sobrando dinheiro, teoricamente, né, assim deveria ser, o governo teria mais dinheiro para investir em escolas, investir em saúde, isso ia melhorar o desenvolvimento do país, consequentemente refletiria no aumento do PIB, né, em mão de obras mais qualificadas para executar um determinado trabalho, né, isso ia refletir na economia como um todo. Porém, se essa balança estiver em déficit, o governo vai precisar pegar dinheiro emprestado para conseguir cumprir os seus compromissos, né, honrar aí os seus gastos. Então, o que acontece? Quando a receita estiver menor do que os gastos, né, ele estiver recebendo menos do que ele está gastando, o governo precisa aumentar o tributo e diminuir o investimento. Então, se fala hoje de aumentar tributos, né, nessas reformas. Na verdade, se fala e não se fala, porque muito foi falado de IPI, de imposto sobre alguns produtos que já foram retirados anteriormente, né, que era um carro-chefe de promessa do governo que esses impostos não teriam mais. Né? Então se fala um pouco, já corta um assunto, né, que a ideia é que esses impostos não sejam aumentados. Porém, né, se o governo está gastando muito, ele vai precisar tirar desses tributos de algum local. Né? Já foi feito reformas do INSS, por exemplo, então esse desconto dos salários já foi aumentado, já foi reorganizado como que essas taxas vão ser divididas, a questão do imposto de renda também, né, a quantidade que as pessoas vão pagar de imposto de renda também já foi atualizada. Né? Então são essas políticas fiscais que vão determinar se o governo vai arrecadar mais ou menos e onde que vai sobrar para que ele invista. E aí existem as medidas provisórias, né, que são super rápidas, como por exemplo quando aconteceu da pandemia, né, muitas dessas medidas de emergenciais acabaram acontecendo, então o governo acabou dispensando licitação, né, porque para você conseguir comprar qualquer coisa, né, um órgão público ele precisa realizar licitações, ou seja, qualquer um que tenha uma empresa pode se inscrever, se essa empresa, claro, estiver em dia com todos os seus impostos, né, e regularizada, ela pode se inscrever para ofertar determinado produto a X preço. Aquela que ofertar um produto de qualidade de menor preço vai ganhar, né? Tanto se fala em licitações e empresas aí pelo jornal, né?
mas é assim que deveria funcionar. Então, essa política fiscal, né, ela vai cobrar esses tributos. Então, é a forma, né, que a receita, que vai acontecer a receita. Essa receita pode ser municipal, essa receita pode ser estadual, como pode ser, né, do estado como um todo, da União, do Brasil, né, do país. E aí, né, então nós temos essas decisões sobre a tributação e os gastos em cada uma das esferas do poder público. E da onde que vêm esses tributos? Dos impostos, das taxas e das contribuições. Aonde a gente paga isso, né, os impostos que eles vão lá para segurança e educação, então não tem uma destinação específica, né, para esses impostos, mas eles são utilizados para financiar então serviços universais. Já essas taxas, taxa de lixo, né, taxa para emissão de passaporte, entre outras taxas que a gente encontra pelas contas por aí, né, elas são um dinheiro que vem para arrecadar, então que o governo arrecada. E as contribuições, né, PIS, PASEP, aí elas têm um grupo específico, né, que elas vão ajudar, que elas vão ser destinadas. Então a contribuição, né, ela melhora vai para um local especial, que é aquele PIS e PASEP. Então tem algumas pessoas que têm direito a sacar o PIS e o PASEP, então ela vem exatamente do dinheiro dessas contribuições. Política fiscal. Então nós comentamos sobre a nossa política fiscal, né, que era o balanço das receitas e despesas. Então ali quais são os gastos do governo federal, né? Então nós temos ali diversos gastos, e não são poucos, né? Gastos em saúde, 109 bilhões, né? Em educação, 103 bilhões, né? Então, olha só um orçamento autorizado, né, para 2016, 2,9 trilhões de gastos o governo tinha, né? Então, são bastantes. O Tribunal de Contas da União é quem vai olhar essa quantidade de gastos, né, esse plano, e vai aprovar ou não, né? Eles são então revisados pelo Tribunal de Contas e quem vai aprovar é o Legislativo. E aí então tem um limite máximo e mínimo estabelecido por essa Constituição para que ele consiga, né, ser utilizado. Inclusive ele tem que pagar a dívida pública e uma reserva de contingência para caso se acontecer algum problema, como aconteceu agora, precisa ter esse dinheiro reservado. A segunda política que nós vamos comentar é a política monetária, né? O controle de governos sobre a quantidade de moedas que está circulando aí no mercado, né? Então, quem faz esse tipo de política é o Banco Central, né? A execução é do Banco Central e ele vai afetar diretamente a taxa de juros. Então, o que acontece? Tem um comitê de política monetária, que é o Copom. Esse Copom ele se reúne 8 vezes por ano, de 44 a 45 dias, tem uma reunião. Essa reunião sempre começa em um dia e termina no outro, que é na terça-feira e termina na quarta-feira. É onde vão ser discutidos todos os gastos, né, toda a quantidade de moeda que está no mercado, se essa quantidade pode aumentar, se essa quantidade pode diminuir. E aí no fim da quarta-feira eles dão aquele resultado, né? Como é que vai ficar essa taxa de juros? Vai subir? Vai descer? Então essa taxa Selic que se ouve tanto falar no mercado hoje, no jornal, é essa taxa de juros básica, né, que ela é de uso exclusivo do governo federal. Então o que acontece? Nós temos ali hoje a taxa Selic em 2%, né, faz acho que uns 15 dias que a taxa Selic diminuiu já, acho que já faz uns 15 dias, e essa taxa Selic está em 2%. O Copom pode se reunir e não alterar essa taxa, ou ele pode aumentar essa taxa ou diminuir essa taxa. Então, essa taxa ela é de característica de uma política expansionista, ou seja, para você pegar dinheiro emprestado hoje é muito mais barato do que alguns anos atrás. Tiveram anos atrás, nós vamos ver ali no gráfico depois, que a taxa Selic foi a 15%, 17%. Então, para você pegar um dinheiro emprestado, ela custa muito caro. O governo emite alguns títulos públicos, né? E ele paga esses juros dos títulos públicos em relação a essa taxa Selic, né? Então é essa taxa que regula as outras taxas. Ah, mas agora que a taxa Selic está 2%, se eu pegar dinheiro emprestado, por exemplo, eu vou pagar 2%? Não, mas você vai pagar muito menos do que você pagava antes, né? Então, eu tinha um financiamento de carro que eu fiz lá em 2015. Se você tinha um financiamento de carro que você fez lá em 2015, quando a taxa Selic era mais alta,
Hoje você pode ir lá no banco da sua financeira e renegociar essa dívida para que abaixe essa taxa de juros. Né? Porque os juros que condizia aquela época não condiz mais hoje e você consegue reaver essa dívida. Então essa taxa de juros ela vai incidir no preço do aluguel do dinheiro fixado através dessa curva e quantidade de demanda. Então o que acontece? A nossa taxa Selic está baixa, né? Porque nós precisamos injetar dinheiro na economia. Temos que pegar dinheiro emprestado, entre aspas, aí, né? Pagando menos para conseguir fazer com que essa economia gire. Então, né, essa política pode ser contracionista ou expansionista, como eu comentei, ela abaixa juros. Quando o juros está baixo, né, não abaixado, quando o juros está baixo, como está acontecendo agora a taxa Selic é 2%, se aumenta o investimento e o consumo. Então está muito mais barato pegar dinheiro emprestado. O que isso está acontecendo hoje? Nós já estamos vendo ali no jornal ontem, por exemplo, passou de um programa novo de financiamento de casas com taxa de juros de 3 a 4,5, 5, dependendo da faixa de salário das pessoas que vão pegar esse financiamento. Né? Então, isso aumenta o PIB, aumenta a quantidade de empregos. Porém, se as pessoas têm mais poder de compra, elas vão procurar muito mais por um produto. E esse produto, né, ele vai acabar custando mais caro, porque todos os produtos existem uma certa escassez. Se tem muita gente querendo comprar, eu vou aumentar o preço, né, para que eu consiga também lucrar mais. Agora, se essa taxa Selic aumentasse ao invés de abaixar, ficaria mais caro das pessoas pegarem dinheiro emprestado, né? Ficaria mais difícil de você comprar parcelado, porque aquela taxa de juros ela não é a mesma da Selic, mas ela está intimamente ligada à taxa Selic, e isso consequentemente ia diminuir o poder de compra das pessoas, né? Ia abaixar essa inflação. Tá muito caro para comprar? Então não vou comprar, né? Isso acabaria baixando o preço, né? Se tem feijão de sobra no mercado, ele fica barato. Se tá faltando feijão, aumenta o preço, né? Então, essa taxa de juros, ela faz com que a inflação aumente ou abaixe. E aí nós temos uma questão, né? Estamos abaixando a nossa taxa de juros, nossa inflação provavelmente irá subir. Então são outras políticas que se vão atuar aí para tentar conter essa inflação. Então ali nós temos um resumo dela, né? Se eu aumentar a quantidade de moedas que está circulando através da queda da taxa de juros, o que eu tenho? Empresas investindo mais, pegando mais dinheiro emprestado, né? Aumentando o emprego, aumentando o desenvolvimento do país, aumentando o PIB. Então, o crescimento do país, não o desenvolvimento, né? Com o aumento da moeda e a queda de juros, as famílias ganham mais. Comentamos ali em valores, né? Então, em crescimento. Porém, se as famílias tiverem mais rendas, elas vão poder comprar alimentos de maior qualidade, elas vão poder estudar mais, elas vão poder, né, fazer outras coisas que, consequentemente, aumentam, né, o desenvolvimento do país, aumenta a sua qualidade de vida. Agora, se essa quantidade de moedas circulando precisar ser diminuída, né, o governo consegue, inclusive, fazer isso, emitindo títulos públicos, né, para retirar aí dinheiro, né, de circulação. Então, o que acontece? Aumentando essas taxas de juros, você diminui a quantidade de moeda que está circulando no mercado. Isso, consequentemente, abaixa o PIB, porque as empresas vão diminuir o seu investimento, provavelmente pode gerar desemprego, né? E as famílias vão ganhar menos, né? Ah, mas eu não quero que tenha redução no meu salário. Então, né, vamos despedir e vamos contratar uma outra pessoa que aceite ganhar menos. E esses instrumentos de políticas monetárias são aí basicamente três são os mais comentados. Então existe o seguinte, o tal do depósito compulsório. O que é esse depósito compulsório? Quando você vai lá no banco e deposita o seu dinheiro, o banco é obrigado a depositar no Banco Central uma quantidade de dinheiro que é chamado de depósito compulsório. Por exemplo, ali está escrito 70%, mas entre aspas não é mais 70%, nós tivemos na verdade não é 70% nem era. Nós tivemos uma manutenção, inclusive, desse depósito compulsório, até anotei aqui. Né, o depósito compulsório, então, é aquele seguinte, quando você deposita R$100 no banco, esse banco ele tem uma conta no Banco Central e ele tem que deixar um determinado dinheiro lá. E ele só pode utilizar o resto para emprestar para outras pessoas. Então, por exemplo, eu depositei R$100 lá na minha poupança. Em 2019,
foi quando caiu esse depósito compulsório de 33% para 31%. Ou seja, se eu depositasse R$100 no banco, R$31 o banco precisava depositar no Banco Central, o resto ele poderia emprestar. E aí caiu então em 2019 para 31%. O que isso faz? Diminui um pouco, né, o dinheiro que tem na economia. Ah, mas se o depósito compulsório, por exemplo, fosse 70%, o Banco Central ficaria lá armazenando 70% desse dinheiro e só 30% o banco poderia emprestar. Né? E hoje, com essa história da pandemia, lá em fevereiro de 2020, caiu o depósito compulsório, que era de 31%, que tinha, né, diminuído já em 2019, para 25%. Ou seja, se eu emprestar R$100 para o banco, né, 25% desses R$100 vão ficar lá no Banco Central. O resto, o banco tem, né, disponibilidade para emprestar para quem ele quiser. O banco tem muito dinheiro? Não, o banco trabalha com o nosso dinheiro. Né? Quando nós deixamos lá na poupança, o nosso dinheiro não fica lá guardadinho dentro do cofre, ele vai rodar, né, o banco vai emprestar ele a juros para outras pessoas. Então, se você pegar o rendimento de uma poupança, por exemplo, é baixíssimo. Agora, se você experimenta pegar dinheiro emprestado do banco para ver quanto que você vai pagar. Né? Então, o banco faz dinheiro assim. O banco não é rico. Outra estratégia de instrumento de política monetária é o open marketing, ou seja, o Banco Central, o próprio Banco Central, ele compra e vende determinados títulos públicos. O governo precisa arrecadar tantos bilhões de reais. Então, o que o governo faz? O governo ele lança títulos públicos e você pode comprá-los. Hoje se fala tanto em tesouros direto, tesouro Selic, não invista mais na poupança porque a renda, a lucratividade é muito pouco, então compre títulos públicos. O que é você comprar títulos públicos? É você emprestar dinheiro para o governo a juros. É bom para o governo quando ele emite título público porque ele vai ter mais dinheiro, ele está pegando dinheiro emprestado, então imagina que um monte de gente emprestou dinheiro para ele. É ruim porque ele vai pagar juros sobre esse dinheiro e isso aumenta a dívida pública. Né? Então esse open marketing, ele vende e compra, né, esses títulos públicos direto de bancos. Olha a taxa Selic hoje. Coloquei assim, Selic hoje 6 a 5%, porque quando eu dei a aula lá em 2019, no segundo semestre de 2019, a taxa Selic era 6% e se falava em redução de 5%. Depois da pandemia, olha o que aconteceu. Né? O que está ali entre parênteses é a nossa taxa Selic hoje. Se fala que a taxa Selic não vai chegar a zero, como é a dos Estados Unidos, por exemplo, mas acontece que hoje já se fala em até diminuir para 1 e pouco. Ainda não se fala muito disso, tem a possibilidade de acontecer, eu acredito que 2 acho que é o mínimo que ela pode chegar. Evolução da taxa básica de juros Selic. Então eu tenho ali os dados de 2012 a 2017. Em 2012, imagina que para você comprar um título do Tesouro Selic do governo, por exemplo, eu quero comprar um título que vai durar 5 anos, então você empresta o seu dinheiro por 5 anos para o governo. Imagina que ele vai te pagar uma taxa, que é a taxa Selic, né, durante esses anos, esses juros vão ser compostos, então não vai ser só esse 10,50, por exemplo. Então, se você entregar de 1º de janeiro de 2012, você emprestava esse dinheiro para o governo e retirasse lá no último dia de 2012, você ia ter esse lucro de 10,50%, o que é bastante. E aí lá em 2012 ela já caiu para 7,25%, depois ela aumentou para 7,50%. Olha quando ela chegou lá em 2015 a 14,25%. Imagina se a taxa básica, que é a mais baixa, para você emprestar dinheiro para o governo era 14,25% de juros que você ganhava, né? Imagina quanto que era para você pegar dinheiro emprestado em um banco, por exemplo, né? Taxas altíssimas. E aí nós tínhamos ali em 2017 ela caindo, né? Chegando a 13%. E hoje nós temos uma taxa Selic na sua mínima histórica, né? De 2%. Para quem tinha dinheiro para emprestar para o governo ali em 2015, né, nem precisava entrar em bolsa de valores e coisas para ganhar lucro alto, porque o lucro da taxa Selic já era bem alto. E outros instrumentos, né, dessa política monetária, o redesconto bancário. Então, o que é isso? É o socorro dos bancos. Né? Quando ela fecha
Então, assim, o governo, todos os dias você vai lá no banco e deposita um pouquinho de dinheiro lá na sua poupança. Né? Aquele um pouquinho de dinheiro, hoje 25%, né? O banco deposita lá na sua conta no Banco Central. Os outros, o governo empresta. Só que daí você depositou de R$ 200 de manhã e no final da tarde você foi lá e resolveu que precisava sacar ele de volta. Só que ele não ficou lá. O governo pegou aquele. O governo não, o banco pegou aquele dinheiro que você tinha e emprestou para outra pessoa. Assim ele faz juros. Se no final do dia o fechamento desse caixa for negativo, o banco vai ter que pedir um socorro, né, para outro banco para dar essa assistência de liquidez. Vamos supor que fechou num balanço negativo e amanhã de manhã um monte de gente queira sacar dinheiro. Inclusive está acontecendo isso agora com aquele saque emergencial do FGTS. O governo liberou aquele saque emergencial do FGTS, mas não tem papel para todo mundo, não tem dinheiro para todo mundo. Então, para que serve aquele dinheiro? Para pagar dívidas, né? Sanar dívidas. Então, você não pode sacar ele por enquanto. Quem quiser sacar tem que esperar, acho que 3 ou 4 meses, se não me engano. Mas quem quiser pagar dívidas, você pode, pelo próprio aplicativo lá da conta social que foi criado para as pessoas, você pode ir lá pagar a sua conta. Né? Então, tem dinheiro, mas na verdade não tem. Se nós pegássemos todo o dinheiro, né, e transformássemos ele em dinheiro físico hoje, faltaria. Então é um socorro, né, que o banco pede no final do dia de assistência à liquidez. O banco vai lá e ele emite CDBs e CDIs. Então o que acontece? CDI é quando você pega dinheiro emprestado de um outro banco, né, e CDB você capta dinheiro de clientes. Eu tenho dinheiro sobrando, para o banco tá faltando. Então o banco vai lá e emite o tal do CDB. Você consegue comprar CDBs. Então se você for lá na aba investimentos do banco ou de uma financeira ou de alguma empresa de créditos de investimento, você consegue comprar CDB do Banco X. Faltou dinheiro para o Banco do Brasil, vamos supor, ele emite um CDB, você vai lá e compra empresta dinheiro para esse banco a juros. Claro que não é igual ao juros se você fosse pegar dinheiro emprestado. Mas assim os bancos conseguem captar dinheiro, mas isso é bem difícil, né, de acontecer, do banco fechar aí negativo. Pode acontecer, mas com pequenos bancos, né. Política cambial, né? Então a política cambial ela vai determinar a taxa de câmbio de um país. Quantos reais vale um dólar? 5,30? 5,50? 5,60? Varia. Então quando o real está valorizado, isso favorece a importação. E quando o real está desvalorizado, como está acontecendo atualmente, né, que está 5 e pouquinho, favorece a exportação. Porém, por exemplo, né, a soja, que é uma commodity que nós exportamos, hoje nós vendemos ela a preço de dólar. Né? Então isso é muito bom. Porém, nós temos um determinado problema que nós vimos lá na Revolução Verde. Né? Ficamos dependentes de maquinário importado, de defensivos importados, né, de alguns produtos para nós manejarmos o nosso plantio que precisam ser importados. Então, lembrando que nós vendemos em dólar, mas nós também compramos em dólar. Então, às vezes, o nosso dinheiro tão desvalorizado não vale muito a pena na questão da importação. Então, nós precisamos vender a dólar, mas não podemos esquecer que nós também compramos insumos a dólar. Né? Então, aumenta as exportações, temos mais dólar no mercado, o valor do dólar cai. E aí, o Banco Central ele pode comprar esses dólares, né, para retirar esses dólares do mercado, se ele quiser que essa taxa de câmbio aumente, para fazer o valor do dólar aumentar. Então, quem aí vai definir essa quantidade de taxa de câmbio é a quantidade de dólar que entra e sai de um país. Né? Se tiver exportando demais, o dólar estiver caindo, o governo pode comprar esses dólares e retirar do mercado para fazer uma manutenção dessa taxa de juros. É uma responsabilidade do Banco Central, né? E essas taxas elas podem ser fixa, flutuante suja. Já foi fixa, lembra uma época que o dólar era 1 para 1, né? É insustentável isso, o governo não consegue tirar tanto dinheiro da sua economia para conseguir fazer essa taxa manter-se estável em 1 para 1. Né? Então, o governo, quando ela é fixa, o Banco Central compra e vende moeda para deixar ela igual, né? Então 1 para 1. Agora, se ela é flutuante, essa moeda flutua livremente, que era o que deveria acontecer.
entrada e saída de dólar e mantesse uma taxa de câmbio muito certa. Porém, que não aumentasse e que não diminuísse muito. Porém, não é isso que acontece, né? Então acontece que nós temos esse câmbio, essa política cambial de flutuação suja, que é quando o governo ainda precisa comprar dólares ou vender para retirar ou colocar dólares no mercado para dar uma mantida nessa taxa de câmbio para que ela não suba demais. Quando começamos aí no comecinho do ano passado, se estimava, né, a ideia era do setor da economia do governo manter essa taxa fixa não, né, próxima de R$ 4, o que acabou não acontecendo, né, subiu bastante, estava hoje em 5,30 quando eu olhei. Então, né, esse efeito da valorização social, da valorização cambial é bom para a agropecuária. Né? Então, quando você vende, né, as suas commodities, você ganha em dólar, ganha muito mais. Só que quando você precisa comprar, né, aí acaba ficando caro. Então, na verdade, tem seus benefícios, mas também tem seus problemas. Né? E o efeito, então, da desvalorização, né, do nosso dinheiro, ele aumenta o preço em real recebido, né, pelo exportador. Política de rendas, né? Essa política de rendas que nem tinha comentado ali, né? Tinha só falado das três principais, que era a monetária, a fiscal, né, e a cambial. Temos uma política de renda que ela regulamenta, né, restringe a produção e a comercialização de determinados produtos. Né? Então, nós temos aí valores mínimos e máximos que podem ser empregados em determinado produto. Tem uma que age aí, então, desde 1950, que nós vamos comentar depois, 1956, se não me engano, política de garantia de preços mínimos, que ela é bem importante, né, afeta bastante a agroindústria, né, e ela tem uma interferência do governo nos preços de salários praticados pelo mercado. Então, aqui nós estamos comentando da política de rendas na questão macroeconômica, mas nas políticas setoriais nós temos, então, essa política de garantia de preços mínimos, que ela vai atuar só na agricultura. Então, essas políticas de rendas, elas que instituem, por exemplo, o salário mínimo. O funcionário não pode ganhar menos do que aquele valor estipulado pelo governo, né? E sempre acontece, então, esse aumento anual de salários, né? Que vai ser vigente a partir do dia 1º de janeiro. Então, né, a legislação trabalhista, quanto que esse empregador vai precisar descontar, né, de férias, de 13º, de FGTS e tantas outras coisas, né, essas taxas que são feitas para que o indivíduo, né, mantenha assim uma determinada empresa. Então as leis, os decretos, as portarias mudam essa quantidade de taxas, inclusive agora estão mudando essas taxas nessa época da pandemia, né, então hoje a empresa pode reduzir em até 30%, se não me engano, o salário dos seus funcionários, o governo arcava com o resto, como uma política emergencial para que as empresas não fechassem, né, por exemplo. Então, essa política ela determina a correção do preço, né, política de zoneamento e uso de terras, né, legislação trabalhista, então eu posso utilizar uma determinada terra para construir em determinada parte da cidade ou não, né? Então ela é uma mistura aí de políticas, né? Então a legislação trabalhista hoje, a CLT, nos diz que o limite máximo para uma jornada de trabalho semanal é 44 horas em carteira, né? E esse salário mínimo foi instituído lá em 1942. Imagina que naquela época esse salário foi instituído, né, com base no sustento de uma família de até 4 pessoas. Porém, né, já não estava mais se enquadrando dentro das contas públicas, né, tivemos um grande período de inflação, e em 1990 foi fixado com base nas contas públicas, né, e esse aumento anual que eu comentei antes, que acontece no dia 1º de janeiro, né, passou a acontecer em 1990, antes era no dia do trabalho, dia do trabalhador, dia 1º de maio. E aí também ela essa política vai discernir aquela relação que comentei antes, né, de a quantidade de desconto que cada empregado, né, o empregador vai precisar descontar e pagar todas essas taxas para ter um empregado, né. Então está aqui a legislação trabalhista, os encargos trabalhistas, né, sobre a folha de pagamento, o FGTS, né, esse empregador precisa depositar 8%, né, do salário desse funcionário, para caso ele
se demitir, se acontecer a demissão ou aposentadoria, esse funcionário consiga acessar esse valor. Demissão sem justa causa, demissão justa causa, ele não tem direito, né, a pegar esse valor, ele fica lá armazenado naquela conta até que surjam oportunidades, como é o caso agora, né, desse saque emergencial da FGTS, ou, se não me engano, se ele ficar, a conta que fica inativa 3 ou 4 anos, ele pode ir lá e sacar. Então o PIS, né, vai descontar 1% do salário de algumas organizações, férias, 13º salário e o desconto do INSS, que vai, né, ter uma alíquota diferenciada de acordo com a quantidade de salário que essa pessoa ganhar. Então vou parar por aqui para a aula não ficar muito comprida. De noite nos vemos no Google Meet. Espero que estejam todos bem.